A Confederação Nacional da Agricultura vai apresentar ao Ministério da Agricultura, ainda neste mês, uma lista de propostas para o Plano Safra 2017-2018. O principal pedido é a redução da taxa de juros de 5,5% para 6,5% ao ano para a agricultura empresarial. E a Confederação quer também que o volume de recursos seja 13% maior do que foi oferecido na última temporada. Um outro pedido é para que o governo priorize o Programa de Construção de Armazéns, o PCA. Se faz necessário e urgente a revisão das taxas de juros, ou nós corremos o risco de ter taxas de juros reais acima de 5%. Então, portanto, a nossa proposta é de que essas taxas elas estejam abaixo, haja visto de que tanto a inflação como a taxa Selic têm dado demonstrações que estão caindo, que é importante para o país. E por isso que o setor agropecuário ele precisa dessa atenção especial, principalmente no momento onde ele tem contribuído muito para o Brasil. Sobre o volume de recursos, o senhor disse 13% a mais do que foi oferecido, né, no último Plano Safra. Mas o número do próprio Ministério da Agricultura apontou que nem a metade do que foi oferecido foi utilizado até o mês passado, até fevereiro. Isso quer dizer que os produtores não estão acessando todo o dinheiro. Vai ser necessário mesmo mais 13%? Olha, o que nós ouvimos é de que os custos de produção, e isso é visto, né, aumentaram bastante. Agora, o que houve na última safra foi as exigências bancárias que aumentaram demais. O país em crise, o risco aumentou-se muito e, portanto, o acesso ao crédito foi muito difícil. Muitos produtores tentaram buscar o financiamento bancário e não conseguiram. E, com isso, eles tiveram que buscar no mercado taxas muito mais altas. Por que a necessidade específica de ter mais atenção ao PCA? Nós vivemos hoje um caos logístico no Brasil. Há poucos dias nós vimos aí 4.000 caminhões parados na BR-163 sem poder escoar sua produção. Caminhões carregados e os navios esperando nos portos. E não é só na 163, por todo o Brasil, pelo interior do Brasil, nós vemos as safras aí correrem riscos. O investimento em infraestrutura muito lento. E é claro que é caro. Então, portanto, o Programa de Construção de Armazéns, o PCA, ele não é apenas para armazenar a produção na propriedade. É claro que é muito importante. Mas, além disso, o PCA vem ajudar a resolver um problema histórico que os governos não têm conseguido, que é resolver o problema da infraestrutura. Aí, Ademir, o dia que inventarem caminhões, né, nesse país que possam navegar... possam navegar, veja bem, né, pelas nossas estradas, né, e aí eu tenho certeza que o escoamento vai andar com muito mais facilidade, infelizmente, né, a gente tem que dar risada para não chorar. Deslizar no barro. Deslizar no barro, literalmente. O detalhe é que a gente está vendo que o ACNA quer uma coisa, mas o Nery Geller está falando outra, está indicando pelo menos que o volume de recursos vai ser menor, a gente não sabe se os juros vão ser menores e a gente quer saber se isso, na verdade, é um bom cenário, apesar que a gente viu um dado importante aí, que você mesmo estava chamando a atenção durante a reportagem, que é essa questão do volume de recursos desta safra, que ainda vai ter um restinho lá, vai sobrar. O que precisa ter, primeiro, na construção desse plano safra, ter na cabeça o seguinte: nós temos uma PEC que é a PEC do teto. E essa PEC do teto, ela é importantíssima no desenvolvimento, na montagem desse plano safra. O pessoal, às vezes, não está olhando muito para isso. Vou pedir 13%, vou pedir 15% de aumento, etc. Não é bem assim. Você não pode crescer no máximo 6,29%, que foi a inflação do ano passado. Então, você tem que olhar para trás, para o retrovisor, qual foi a inflação, é o tamanho que pode crescer para frente, tá certo? Muito bem. Aqui, eu queria fazer alguns comentários. Já tem alguns pontos aqui já em discussões já do Plano Safra, são bastante contundentes. Mas deste Plano Safra que está transcorrendo, nós temos um dado relevante. Deixa eu só te interromper, Ademir, porque assim, o ministro também falou essa questão da PEC do teto, dizendo que não iria. Né? Aí ele fala. Outra coisa é o que acontece, é influenciar no Plano Safra. Você acha que não vai mesmo? Vai. Na minha percepção, vai influenciar sim. Vai ter que eleger quais linhas de crédito ele vai ter que dar o subsídio. Porque se não fizer isso agora, Márcio, vai acontecer o seguinte: se tiver um problema de prorrogação de vencimento lá na frente, por questões de clima, de geada, de granizo e etc., ele vai prorrogar essas operações, não vai receber. Portanto, aquele subsídio que voltaria para o caixa não vai entrar, ele vai ter que deslocar de algum lugar. Então, agora vai ter um problema que eles nunca fizeram, vai ter que ter a elegibilidade de onde vai gastar o dinheiro. Coisa que nunca foi feita.
tá certo? Então, a questão da PEC ela é fundamental. Neste plano safra, que vai fechar agora dia 30/6, deve sobrar, os bancos devem fechar com uma deficiência de 7 bilhões e meio de reais. Então, o que ele falou de, olha, teve dificuldade de crédito, etc., não foi só a dificuldade de obter o crédito no banco. O governo impôs algumas questões que dificultou, por exemplo, a exigência do Proagro em todas as operações até 300 mil. Isso afastou o sistema privado da concessão de crédito, principalmente de custeio agrícola, para o pequeno e médio produtor. Então, um dos motivos da sobra é este. Isso precisa ser mudado, na sua opinião? Tem que ser eliminado. Não é por decreto que você vai exigir que o produtor faça o seu seguro, tá certo? Então, isso precisa ser eliminado. Foi uma barreira, foi uma cunha que foi colocada no crédito. E nós estávamos, obviamente, vivendo um problema de risco do Brasil aí, e a concessão do crédito... E deve voltar nesse novo plano, na verdade, safra, já está. Essa mesma, então vai continuar do jeito que está. Nas medidas que eu já tenho aqui, não está mexendo nisso. Então, se diminuir o crédito, em tese, na verdade, não significa muita coisa, porque a barreira vai continuar e provavelmente lá no término do próximo plano safra, o dinheiro vai voltar a sobrar novamente. Perfeitamente, é exatamente isso. E precisa dar uma olhada no que aconteceu com essas barreiras, qual foi o impacto delas que aconteceu nesse plano safra. Na concentração de crédito, em regiões, em produtos, em tipos de commodities, em tipo de produtores. E aí você vai estar claramente nisso que eu estou falando. Essas barreiras, essas condições impostas pela regulamentação, afastou o sistema privado do crédito. Vai sobrar 7 bilhões e meio de reais nesse plano safra, é a projeção do Banco Central. E o Banco Central estuda na contramão de que foi colocado uma redução de 34% da exigibilidade de crédito rural para 28%. Ou seja, esse 28% seria calculado numa média histórica. Então, essa é uma das medidas que estão lá. Está lá, tá certo? E outras medidas, como na taxa de juros. A taxa de juros deverá criar uma taxa de juros no crédito rural que vai acompanhar a curva futura da Selic, com 3 taxas de juros, basicamente, no crédito rural. Uma do crédito geral, uma do Pronamp e uma do Pronaf. A do Pronaf seria mais ou menos assim, 85% da taxa futura da Selic seria a taxa de juros do crédito rural geral. A taxa do Pronamp, 70% da Selic. E do Pronaf, 55% da Selic. Isso é o que está... E tem outras medidas que já estão... Ademir, o Ministério, a gente sabe que está apoiando aí o desenvolvimento, na verdade, de um plano, né, uma lei plurianual, na verdade, onde não haveria necessidade de um plano todos os anos, na verdade. Essa seria uma saída, é factível, seria benéfico para o produtor, na sua opinião? E vou emendar uma segunda pergunta já, porque a gente tem pouco tempo ainda para partir para o jornal e ainda continuar com a sua participação aqui no RN. Muitos produtores, na questão de renegociação, estão autorizados a fazer isso junto ao Banco do Brasil. O detalhe é que não estão também conseguindo sentar à mesa, né, para renegociar. Plurianual é fundamental, é necessário para o agricultor, para a empresa ter um planejamento. Então, ele é fundamental. Quanto à renegociação, sim, tem dificuldade, vai continuar tendo dificuldade, até porque o banco quer receber para repassar esse dinheiro para o Tesouro, porque tem equalização de taxas de juros aqui no meio. Tá certo? Então, tem sim um problema e esse problema tende a se agravar. Perfeito. Ademir, fica com a gente mais um pouco.